Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate aqui após a vitória do São Paulo. São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis, né? E fatura o título da Supercopa do Brasil. Era o único título que faltava para o São Paulo em sua galeria. Agora o São Paulo, né, se consagra a equipe aí que tem todos os títulos possíveis, Mundial, Libertadores, tem a Sul-Americana, tem também Copa do Brasil, né, que ganhou no último ano, Brasileirão, todos os títulos possíveis o São Paulo já tem em sua galeria, né? O São Paulo, em uma pequena parte do jogo, foi inferior à equipe do Palmeiras, né? Mas a equipe do São Paulo foi uma equipe bastante consistente, conseguiu marcar bem, conseguiu segurar o jogo, né? 0-0, foi para os pênaltis e foi muito eficiente, né? Já que a equipe do Abel, né, nos últimos anos aí, pelo menos com o Abel, a equipe não tem conseguido ser vitoriosa nos pênaltis, né? Tem falhado muito. Na minha opinião, hoje, mérito total da equipe do São Paulo, que soube muito bem bater os pênaltis e aproveitar esse momento. Deixa nos comentários a opinião de vocês se a vitória foi justa ou não do São Paulo. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo. O link vai estar na descrição também. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Que já está aqui no estúdio. Vimos já duas entrevistas e ninguém falou da arbitragem, hein? Isso é bom. O que não quer dizer que a Renata Ruel não deve estar aqui. Não. Ela precisa estar aqui. Ela prefere a crise? Adora. Gosta. Fogo no parquinho? Ama. Mas hoje, não, hoje é um pouco diferente. Isso quer dizer que você veio para elogiar ou tem alguns pontos que a gente ainda pode questionar da arbitragem, hein, Renata? Boa noite, Bruno, Zupa, Renatozinho, fã de esporte. Não foi um jogo fácil, a gente tem que falar isso. É uma final de campeonato, é um jogo truncado, é um jogo que o árbitro começou aplicando muitos cartões amarelos. Nós tivemos 5 cartões amarelos para o Palmeiras, 4 para o São Paulo. Foram 19 faltas do Palmeiras, 16 faltas do São Paulo. Mas isso foge muito da média. Normalmente o número de cartões amarelos até sim. Não necessariamente para um jogo desse tamanho, não necessariamente para um jogo desse porte. E o número de faltas fica só um pouquinho acima da média que eu acompanhei no Brasileirão ano passado, que era em torno de 30, 31 faltas por jogo. Então você tem um jogo difícil. E a gente tem que entender que, eu falo assim, a arbitragem é uma arte também. Você apitar um jogo é uma arte. É você ter leitura, é você entender, é você perceber o que o jogo está pedindo para você entregar e tentar controlar o jogo o tempo todo. O árbitro, o Braulio, no caso, ele decidiu aplicar cartão desde o comecinho. O primeiro cartão foi com 2 minutos de jogo. Com 2, um amarelo para o Luciano. Alguns palmeirenses até reclamaram, entendo que era... Mas alguns palmeirenses reclamaram, entendendo que poderia ser até vermelho. Poderia? Não, para mim, ele manteve o critério. Para mim, os cartões que ele aplicou foram bem aplicados. Tá? Foi dentro do critério que ele utilizou ali. Você, para mim, de verdade, Bruno, eu acho que faltou um cartão. E um cartão amarelo, que foi para o Richard Rios, numa disputa de bola, que ele vai com a mão no rosto do adversário. Ah, mas e o lance do Caetano contra o São Paulo no meio de semana que foi expulsão? São lances diferentes. Para a arbitragem, aquilo são lances diferentes. Ali você tem disputa de bola no jogo, no lance de São Paulo e Corinthians no meio de semana você não tinha disputa de bola. Ali você tem a mão aberta. A arbitragem leva em consideração, não é a Renata. É importante a gente falar isso. A arbitragem, a orientação que a arbitragem recebe, leva em consideração a mão aberta e não uma mão fechada, não pegar o braço no rosto do adversário. Então, para mim, na arbitragem ali, você pode questionar, faltou um cartão amarelo ali, mas o VAR nem entrou justamente porque não era lance para vermelho. A gente está vendo agora o Braulio dando o cartão pro Abel, porque nesse momento, nos cartões amarelos aí, pro Zé Rafael, pro Veiga e pro Flaco, foram lances parecidos ali de mão no rosto. Critério. E o Veiga até reclama assim, poxa, eu tenho que jogar com o braço fechado, então... Mas foram 3 lances iguais e 3 cartões. A gente reclama muitas vezes quando a arbitragem não tem critério. Nesse caso, o Braulio da Silva Machado mostrou critério. E até a gente conversava, né, Rê? A gente viu boa parte do jogo junto. Porque, assim, quando um árbitro, num primeiro tempo, como ele fez hoje, distribui muitos cartões, há quem não goste, dizendo que o árbitro está picotando muito o jogo. Você vê isso como algo negativo ou, de fato, o jogo de hoje pedia uma atitude mais enérgica do árbitro, que se refletiu numa diminuição desse tipo de lance no segundo tempo? É interessante esse bate-papo, e a gente estava falando disso mesmo, né, Zupa, com o Bruno também, a questão de como o árbitro vai conduzir, e quem é o árbitro.
Então você tem muito isso. Dependendo do árbitro, ele vai conseguir soltar mais o jogo, não aplicar cartão, não marcar tanta falta e não perder o controle do jogo. Dependendo do árbitro, ele vai usar esse método de picotar o jogo, parar o jogo, aplicar cartão, para não deixar a temperatura subir e fugir do controle. Então, existe isso sim, existe técnicas de arbitragem, existe quem é o árbitro que está apitando o jogo para ter maior ou menor controle do jogo também, Zupa. E assim, porque embora o número de faltas, e a Renata trouxe a comparação que ela faz frequentemente do Campeonato Brasileiro, não tenha sido nada tão acima, mas de fato a gente viu várias faltas, as faltas em si num tom acima. Então, assim, não é que o árbitro ficou parando o jogo toda hora. Eu acho que o árbitro para o jogo toda hora quando qualquer faltinha ele para o jogo. Mas foram várias faltas de intensidade alta. O jogo estava quente. E aí o árbitro usou a técnica, a tática do cartão. É que ele dá um amarelo logo de cara pro Luciano, porque é um lance de amarelo. Claro. E acabou. E nem dá pro Flaco, né? Dividido era com o Flaco, ele dá o cartão ali pro... Zinho, como é que você viu essa questão, assim, de picotar ou de controlar a partida e os cartões... com 30 minutos de jogo, já eram 4 cartões, 3 para os palmeirenses que colocaram a mão no rosto dos São Paulinos, né? Então, acho que não tem muito do que reclamar nesse sentido, Zinho. O meu entendimento é que é um início de temporada, os times geralmente no primeiro tempo têm uma intensidade maior, porque ainda estão bem fisicamente, os 45 minutos iniciais. Então, a intensidade de pegada, de marcação, de disputa, ela é maior. Ainda não entrou o desgaste que o segundo tempo acontece, que o ritmo diminui um pouco. Então, foi um jogo muito tático, muito estudado, muito disputado, ninguém querendo dar espaço para ninguém. Então, essa intensidade, essa disputa num esporte que é de contato, o futebol tem muito isso, acontece, né? A mão ficou aqui, ficou ali. Eu não vi nenhum lance com maldade, assim, né? Que foi um lance assim, de indisciplina. Foi lance de intensidade, de pegada mesmo, de jogo disputado, de briga por espaço, que você vai se movimentar, o braço abre um pouco mais, não vi maldade. Mas pela regra, como a Renata explicou, os árbitros têm o seu critério de dar cartão, ele manteve isso, tem esse lance do Richard Rios, que é discutível, mas eu vejo mais por aí, que foi mais o que o primeiro tempo foi, de um jogo muito equilibrado, poucas chances de gols, mais disputa por espaço, ninguém dando chance para ninguém e todo mundo bem fisicamente para cumprir aquilo que os treinadores pediram. Você via o Rony roubando bola lá na lateral esquerda, aí o Abel aplaudindo, né, o atacante, que é para jogar ao lado do Flaco Lopes, roubando bola na bandeirinha de escanteio defensiva. Então, assim, é uma entrega, totalmente os jogadores empenhados em não proporcionar espaço para o adversário. E isso tem muito combate, o choque, e às vezes a mão sobra para aqui e para ali, e o árbitro tem que estar muito esperto, como a Renata falou, ter uma leitura, né, para que ele possa conduzir e tomar conta do jogo também. Rê, obrigado, viu? Então, hoje foi fácil para você, hein? Foi até tranquilo. E até dentro do que o Zinho fala, a gente fala, né? Não teve aquela deslealdade, né? Até você não nessa viu de mão ninguém. No rosto, a gente viu no clássico da Premier League, hoje cedo, lances parecidos. Hoje no Liverpool e Arsenal teve bastante. Lá deram um cartão amarelo também. Sim, porque os árbitros estão recebendo muito essa orientação. Você tem que saber analisar. Dentro das orientações existe a mão no rosto que não é nada, a mão no rosto que é amarelo, a mão no rosto que é vermelho. Você tem que saber diferenciar isso. Mas até que hoje a gente percebeu um critério da arbitragem, o jogo mais picotado, mas dentro do que até a análise que vocês fizeram aí, de uma disputa leal, que eu acho que é o mais importante, que isso também parte dos jogadores. Rê, obrigado, viu? Eu que agradeço. 0-0, então, no tempo normal. Claro, nos pênaltis, a vitória do São Paulo por 4-2. Mas um 0-0 que não é comum na Supercopa do Brasil. Normalmente, o Renatinho falava sobre isso mais cedo, normalmente são decisões com muitos gols. O Flamengo recentemente fez 3-0 no Paranaense. Palmeiras e Flamengo também 4 gols, né? 2-2, foi para os pênaltis e ali o Flamengo venceu. Aí teve a decisão também entre Galo e Flamengo, também 2-2. Que foi aquela disputa de pênalti interminável, que inclusive
Os 11 titulares bateram, aí teve que bater de novo. Os goleiros bateram e recomeçou, porque ninguém ganhava. De tudo, mano. Foi uma loucura. Não esquece. O próprio 2-2 do Palmeiras e Flamengo também rodou bastante, Foi, assim. foi. Acho que não chegou a virar, Foi assim, quase. mas foi embora. Foi embora teve também. o 4-3 espetacular. Mas uma outra coisa que a gente falava, né? Os clássicos paulistas, de uma maneira geral, são jogos mais travados. A gente até fala que agora tá rolando Flamengo e Vasco. E para mim, o clássico carioca nos últimos anos, até pela melhora de qualidade dos rivais do Flamengo, acho que são mais jogados, são mais soltos. Acho que é muito característica daqui de São Paulo. E aí, claro que tem alguns que são ruins, mas outros que são mais competitivos, assim, que são poucos espaços, e foi o que aconteceu hoje. Renatinho, já volto aí com você, também com os Zinhos do PAC, mas lá no Mineirão o Luciano tá falando com o Edu Afonso, e o Luciano gosta, hein? O tamanho dela pro São Paulo no quinto jogo da temporada. Acho que quando se toma um cartão no primeiro lance do jogo é muito difícil, né? Ainda mais para mim, que sou um pouco alterado, nervoso. Mas ali, eu até comentei com o juiz depois que foi canela, pegou minha canela na canela dele, eu acho que não era para amarelo, não sei. Tomei o amarelo, infelizmente. Acho que é conquista muito, muito importante, porque você começar a temporada campeão em cima de um rival muito qualificado, muito forte, que vem ganhando tudo, é importante. Então, agora a gente está com mais confiança ainda para seguir na temporada. Você onde começou essa reviravolta do São Paulo? Passou aí nos últimos anos alguns percalços. Você acompanhou tudo isso, cara. Onde foi a mudança de chave e agora em menos de 2 anos, 2 títulos importantes aí? Cara, quando eu cheguei aqui, a gente estava numa dificuldade enorme, né? Eu sou grato ao Diniz por ter me trago para cá, porque na época eu não estava tão bem no Grêmio e não estava feliz lá. Eu agradeço ao Diniz, sou muito grato a ele, à comissão dele. Cheguei num momento difícil, ônibus apedrejado, tudo acontecendo contra o São Paulo, né? A gente que está aí mais tempo aí, a gente passou por isso, a gente sabe como é que é. Então, depois que a gente conquistou o Paulista ali, a gente sofreu um pouco também de novo. Aí, quando a gente conquistou a Copa do Brasil, veio um alívio e agora a gente vai, se Deus quiser, continuar brigando, todo mundo junto. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, né? A gente sabe das nossas qualidades, da nossa importância dentro do elenco. E agora é seguir, cara. Seguir trabalhando com os pés no chão, que a gente ganhou hoje. Tem que comemorar mesmo, tem que extravasar. Mas a partir de quarta-feira já tem o Campeonato Paulista, que é muito importante também. Os jogadores não têm essa rivalidade, mas tem a resenha, né? Tem algum recado para mandar pro Caio Paulista ou não? Não, o Caio Paulista agora é nosso adversário, não tenho nada para falar para ele. Tenho que falar com o nosso companheiro ali agora para nós comemorar. No ano passado você estava para sair, chegou a pintar umas propostas. Depois de 2 títulos, dá para falar que foi a decisão certa ter permanecido no São Paulo? Meu empresário que diga, ele ficou bravo comigo, né? Mas falei que eu ia ficar e ia conquistar. Graças a Deus conquistei esses 2 títulos aí em menos de 5 meses, pode ser? Estou muito feliz, agora é seguir trabalhando com meus companheiros, com o pé no chão, que a gente ainda disputa, acho, se não me engano, 4 campeonatos, né? E se Deus quiser a gente vai conquistar outro. Luciano, em cima exatamente do que vem para a temporada, né? Um título da Supercopa, antes de um título da Copa do Brasil, evidentemente. Qual é o peso disso pensando no que vem pela frente? São Paulo mostra que entra na Libertadores, por exemplo, como um time que vai brigar para chegar à final, para conquistar o título mesmo? Cara, o São Paulo, quando entra no campeonato, sempre entra para vencer, né? A Libertadores não é diferente, também a nossa obsessão também. A gente ganhou 2 títulos importantes. A gente sabe das dificuldades que ia ser, a gente sabe que ia enfrentar um adversário muito qualificado, né? Com grandes jogadores de seleção, mas do nosso lado também tem grandes jogadores, né? Tem jogadores a nível mundial e a gente sabia que a gente podia ser campeão e graças a Deus hoje a gente foi campeão em cima do adversário muito difícil. O que o Carpini trouxe para vocês de diferente, que em 5 jogos vocês conseguiram colocar em campo aquilo que ele pediu e manter o que o Dorival vinha fazendo também? Cara, eu falei ali que o Carpini, quando o Dorival vai para a seleção merecidamente, a diretoria falou que ia buscar um treinador do perfil parecido, né? O Carpini é esse cara. Apesar de ser novo, ele está nos ajudando bastante também. E aos poucos vocês vão começando a ver o que ele quer do nosso time. Hoje foi um jogo difícil, a gente foi aguerrido, a gente brigou, a gente lutou, correu e graças a Deus foi o campeão. Valeu, muito bem, tá? Então, Luciano, jogador do São Paulo, mais um que passa por aqui, Bruno. E aí, galera, coletiva aí do Luciano. Gostei da parte que ele falou do Caio Paulista, que agora é rival da equipe do São Paulo, né? Saiu do São Paulo para ir para o Palmeiras e foi vice com a equipe do Palmeiras, hein? Quem diria, né? O cara pagou com a língua, né? Porque o cara falou tanto, falou mal da equipe do São Paulo, independente de qualquer problema que teve de renovação ou não, ele tem que respeitar a instituição, né? São Paulo, porque por trás disso tá um clube. Você não pode penalizar um clube por causa dos gestores. Entendeu? Então, assim, eu acho que agora ele pagou, né? Pelo que ele falou tanto aí do São Paulo, acabou que ele saiu e não conquistou o título, né?
foi pro Palmeiras e não conquistou o título. E é isso aí, o Luciano tá certíssimo. Tem que falar do jogador que agora é rival dele, tem que falar do jogador que tá no clube dele, jogando com ele, né? E na minha opinião, vitória merecidíssima da equipe do São Paulo, mas se o Palmeiras também vencesse, não seria nenhum absurdo também, né? Foi disputa de pênalti, venceu a equipe que estava mais preparada. O Rafael conseguiu pegar 2 pênaltis, o Everton não conseguiu dessa vez pegar pênalti. Ele que tem um histórico muito bom aí também pegando pênaltis, mas dessa vez não foi aí o suficiente para ele poder ajudar o time do Palmeiras, né? O Palmeiras fica para trás aí, mais uma vez perde um título nos pênaltis, mas tem muita coisa pela frente ainda, vai ter muitas competições, então tem que ter muita calma o torcedor, ainda é só início de temporada, né? Os jogadores não têm nem um mês ainda que voltaram de férias, então o futebol ainda brasileiro vai evoluir muito, né? O futebol de muitos jogadores, de muitas equipes, muita coisa muda durante a temporada, né? A forma que as equipes jogam, muita coisa altera, então é isso aí. São Paulo já inicia bem a temporada com seu primeiro título, e agora o São Paulo também vai com tudo no Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, eu acredito também que vamos ter novamente algum confronto entre a equipe do Palmeiras e a equipe do São Paulo. A possibilidade é grande dessas equipes se enfrentar, ou seja, numa quarta ou numa semifinal de Campeonato Paulista, né? Então vamos ficar na torcida, né? Mas que tenhamos aí novamente um confronto entre as duas equipes, porque é certo que teremos aí um grande jogo entre Palmeiras e São Paulo, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre o título da equipe do São Paulo na Supercopa do Brasil.